Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do programa Mais Aprendizagem do Ensino Médio. Estamos quase terminando o ano de 2020, né? Aprendemos muitas coisas esse ano, não é, pessoal? Vamos em frente, que já terminamos. Na aula passada, nós lemos e interpretamos textos sobre o meu mundo verde. Vimos que as pessoas começaram a cultivar plantas em casa. Por quê? Porque elas começaram a ficar em casa, queriam a natureza mais perto e perceberam o quanto que isso faz bem para a gente. E você tem um desafio, né? Que eu já falei para você, que é plantar a sua árvore. E eu gostaria que ao fazer isso, no ano que vem ou esse ano ainda, você conte essa sua experiência para nós. O tema de hoje, professora, qual que é? Por onde anda meu amigo? Que tema lindo, né, professora? Que imagem linda, né, professora? Que fofinho, né, professora? Que gracinha, né, professora? Só que não. Objetivos da aula de hoje: ler texto informativo, identificar o tema do texto, localizar informações explícitas no texto, inferir informações implícitas, refletir sobre o alto número de abandono de animais nessa pandemia. Perceberam? Por onde anda meu amigo? Está preocupado? Não parecia quando abandonou, né? Que coisa triste. Atividade 1, já vamos começar trabalhando, pessoal. Escreva no teu caderno. Você sabe de algum caso de animal abandonado pelo seu dono ou de algum animalzinho perdido? Se sim, conte-nos por escrito. Um tempinho para você e eu já volto. Não esqueça de escrever o seu texto de uma forma que qualquer pessoa, ao lê-lo, consiga compreender a mensagem que você quis passar. Como correção, é uma pergunta pessoal, né? Eu simplesmente coloquei aqui na resposta que eu vi pela televisão, algumas reportagens e reportagens também de organizações que cuidam desses animais, tá certo? Eu sei que a sua experiência pode ser outra, né? Como estão os animais de estimação nessa pandemia? Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura e vá percebendo como você está na leitura, tá? Se você consegue acompanhar a professora, se a professora está lendo certo, ou engoliu alguma palavra, ou trocou alguma palavra, tá certo? Vamos juntos? Se por um lado a pandemia de coronavírus mudou a paisagem urbana das grandes cidades, deixando ruas de todo o país vazias,
Por outro, aumentou o número de animais domésticos abandonados. Seja pela crise, pelo medo de que os cães e gatos transmitam o coronavírus, ou pela mudança de vida causada pela pandemia, mais donos de animais de estimação estão se desfazendo dos seus outrora melhores amigos. O cenário é confirmado por organizações não governamentais, pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e até mesmo pela SaferNet Brasil, organização que monitora conteúdos que violam direitos na internet. Ou seja, a pesquisa foi feita, a comprovação também aumentou o número de animais abandonados. O diretor da ONG Cão Sem Dono, Vicente Defini Neto, relata à BBC News Brasil que desde o agravamento da pandemia no Brasil, tem recebido cerca de 200 e-mails por dia. Em geral, de gente interessada em encontrar novos donos para os seus pets. Segundo ele, é um aumento de 40% da procura anterior a esse período. Depoimento do diretor da ONG Cão Sem Dono, Vicente Defini Neto. É um número absurdo, comenta. E como as ONGs estão todas lotadas, certamente são animais que acabarão sendo abandonados posteriormente. Como assim, professora? Não quero mais, vou abandonar meu cão. Vocês viram, não é a professora que está falando. Lembram da aula passada que a pandemia fez as pessoas olharem mais para a natureza? Né? Uma esperança. Agora, nesta aula, nós vemos que a pandemia, quem está sofrendo, inclusive, são os animais domésticos, os animais de estimação, os nossos melhores amigos. Atividade 2 para você. O diretor da ONG tem recebido cerca de 200 e-mails por dia, em geral, de gente interessada em encontrar novos lares para os seus pets, novos donos para os seus pets. Segundo ele, um aumento de 40% da procura anterior ao período. Explique esse trecho com as suas palavras. Um tempinho para você e eu já volto.
Tarefa dada, tarefa cumprida. Não é um tema gostoso para a gente escrever porque dói, machuca, né? Vamos ver como é que ficaria essa resposta? Devido à pandemia, a ONG Cão Sem Dono teve um aumento de 40% na procura de novos lares para os seus pets. São donos que não querem mais seus melhores amigos, outrora animais de estimação, isso, né, colocando nas minhas palavras, eu sei que você fez algo parecido com isso, ok? O que leva uma pessoa a abandonar um animalzinho, professora? Vamos dar uma olhada nisso? Segundo o último estudo realizado em 2010, os principais motivos de abandono de cachorros e gatos foram ninhadas inesperadas, 14%. Mudança de casa, 13,7%. Fatores econômicos, 13,2%. Perda de interesse pelo animal, 11,2%. E comportamento problemático do animal de estimação, 11%. Agora, continuando, professora, mas não fechou 100%. O que são menos frequentes, causas menos frequentes, tá? Fim da temporada de caça, não quero mais esse animal, né? Alergia de algum membro da família, a fim da temporada de caça 10%, é uma alta taxa, né, pessoal? Alergia 7,7%, nascimento de um filho na casa 6,4%, internamento ou morte do proprietário 3,5%, férias 2,6% ou medo de pegar toxoplasmose durante a gravidez, que nós temos aí 2,4%. Trazendo todos esses dados, né, porque nós sabemos a importância do gráfico, né? Trazendo todos esses dados aqui para o nosso gráfico. Vamos dar uma olhada nisso? Olha isso, pessoal. Ninhada inesperada. Você adquiriu, quando a professora fala você, eu não estou falando você, estou falando nós todos, o ser humano. Leva uma fêmea para casa. Não cuida, não dispensa os cuidados. A fêmea acaba emprenhando e vai ter uma ninhada. E vem uma ninhada inesperada. Como assim? Você não sabia que a tua fêmea pode reproduzir? É inesperado, meio contraditório. 17,3%, mudança de casa, fatores econômicos, mudança de casa, comportamento problemático do animal, alergia, internamento, medo de pegar toxoplasmose, né, que vem aqui para 2,4%, férias, 2,6%. Com certeza você sabe que você uma hora vai pegar férias. O que você vai fazer com o animalzinho que você tem? Vai levar junto? Não posso. Vai ter que achar um lugar para ele. Ou, detalhe, não pode pegar o animal, né? Perda de interesse do animal, né? Veja bem, pessoal. 11% de perda de interesse pelo animal. Ou seja, hoje eu estou apaixonado por um cachorrinho, por um gatinho, ai que fofinho, amanhã eu não quero mais. Qual é a tua responsabilidade em relação a isso? Vocês vejam que o que nós estamos falando aqui é tudo muito sério. Nós estamos tratando da vida de animais de estimação. E as causas, elas são as mais absurdas. Olha, aqui, ó, internamento ou morte do proprietário. Tudo bem. Eu não quero cachorro, não quero gato, não tenho. Mas alguém lá dos meus tem e morreu, foi internado. Tá. Tudo bem, eu não quero. Mas quando eu vou, por livre e espontânea vontade, pegar um animalzinho, eu tenho que ter essa responsabilidade. Eu tenho que contar com todas as possibilidades. Eu tenho que me planejar, ser precavido, tá certo? Então, só para ilustrar aqui para vocês, tá bom? Comportamento problemático do animal. Você tem que saber que você está trabalhando com um animal. Isso pode acontecer também, né? Atividade 3 para você. Ninhada inesperada e perda do interesse pelo animal somam 25,2% das causas de abandono, pessoal. Nós fizemos aqui a continha, ó, tá? Fizemos a continha. O que podemos inferir
a respeito dos donos que abandonaram seus cães devido a esses problemas? Eles gostam de animais? Explique. Pense bem para você responder isso. É inferência, é a sua capacidade agora intelectual, de observação de mundo, de visão de mundo, que vão te dar condições de responder essa pergunta bem respondida. Eu confio em você e eu já volto. A professora disse inferir conhecimento. Então, a resposta aqui é algo parecido com isso. As pessoas que abandonaram seus cães devido a essas causas nunca estiveram preocupadas com os bichinhos. Pensaram só em si mesmas. Quando os possuíram, não refletiram sobre a responsabilidade que um animal exige, ou seja, foi uma decisão inconsequente. Conselhos a quem quer um animal de estimação. Ah, professora, eu quero. Ai, que lindo. Ai, que não sei o que quero. Então tá, você quer um animal? A decisão de ter um animal deve ser tomada em família, dividindo as diferentes tarefas e responsabilidades entre todos os membros dela. É preciso informar-se e decidir que tipo de animal melhor adapta-se às suas necessidades, gostos, estilos de vida e tamanho do lar. Você quer um cachorro? Você quer um gato ou outro tipo de pet? Você quer um macho ou você quer uma fêmea? Você quer um filhote ou quer um adulto? No caso de cachorros, você quer um cachorro de porte pequeno, de porte médio ou de porte grande? Percebeu? Quantas coisas temos que pensar? O que mais, professora? Que conselho? Ensinar ao animal, principalmente no caso dos cães, dos cachorros, os comandos básicos de adestramento.
Dessa maneira, a convivência será mais fácil e você aproveitará mais a companhia do seu pet. Você tem que ensinar para o seu pet onde que ele pode fazer xixi e cocô. Você tem que ensinar para o seu pet que ele não pode subir na mesa da comida. Tá? Isso você tem que ensinar. Você ensinando, você vai ter uma convivência melhor. Porque se você não ensina, ele vai fazer cocô em qualquer lugar, xixi em qualquer lugar, vai subir na mesa, vai rasgar as coisas, tá? E aí a convivência fica difícil. Mais um conselho, informar-se com o veterinário sobre a esterilização para exercer não só o papel de dono responsável, mas também uma paternidade responsável e evitar as ninhadas não desejadas. Então, você quer uma grande produção de cão na sua casa? Então, você vai procurar, né, juntar o macho e a fêmea e vai ter lá. Podem vir 10, tudo bem. Eu não quero. Então, vai esterilizar o seu animal, vai tomar os cuidados que exige. Ok, pessoal? Atividade 4. Houve a trágica mentira disseminada de que os cães transmitiam a Covid-19. Depois, os problemas econômicos e da mesma forma como foram cortados gastos extras em todas as famílias, muitas também optaram por não ter mais seus animais de estimação. Segundo o trecho, por que a pandemia de coronavírus agravou a incidência de abandono de animais? Nós temos duas causas aqui. Eu espero que você tenha prestado atenção. Eu vou deixar aqui, você vai resolver a sua atividade e eu já volto para a gente conferir.
Respondido? Claro, professor, era só olhar no texto. Além dos fatores econômicos causados por demissões e diminuição nos negócios, disseminaram a mentira de que os cães transmitiam a Covid-19. Ou seja, mais uma fake news que provoca tristeza, sofrimento aos pets que só dão para nós amor e carinho. Pessoal, na aula de hoje nós lemos textos informativos sobre o abandono de animais, interpretamos esses textos e vimos que a escolha de ter um animal de estimação deve ser bem consciente e responsável. Nossa aula termina por aqui. Um beijo da prof, até a próxima.